Temos uma pergunta aqui. Annie Besant falava muito sobre o domínio das emoções como passo essencial no desenvolvimento espiritual. Como podemos, na prática, transformar emoções negativas em forças construtivas para a alma? Tem um livro dela, acho que é um estudo sobre a consciência, em que é falado sobre as emoções no sentido de amor ou ódio, né? Se tratando de amor, quando se tem coisas em comum, ou seja, ao desejo de unificação com pessoas e coisas que têm coisas em comum com a gente, e ódio quando tem coisas que são avessas, né, que são contrárias ao que acreditamos, né? Então, a partir dessa concepção bem rudimentar, né, de atração e repulsão, o que acontece em relação à questão de emoções negativas, quando se falamos assim quando temos raiva, ódio de alguma coisa, ela fala ali que em algumas ocasiões a indiferença não seria benéfica, que é necessário que haja essa repulsão, né, em relação a algumas coisas quando nós ainda não estamos com o domínio sobre certos aspectos e, por exemplo, às vezes quando nos deparamos com pessoas que têm determinados comportamentos que aceitam os vícios, que deixam as emoções negativas sobrepujarem as positivas, e nós percebemos, até mesmo injustiças, etc., é um mecanismo, ela diz ali que é um mecanismo natural que temos, como uma repulsa, uma raiva, até um ódio às vezes, em relação a esses atos que são perpetrados, né, por outras pessoas e que nós reconhecemos como sendo o nosso passado próximo, né? Que nós também fazemos isso e estamos ainda suscetíveis a decair, né, nesse tipo de comportamento porque ainda não há o domínio sobre isso. Então, ela diz que ainda é algo natural nesse processo de adquirir, conquistar as virtudes, conquistar o amor por todos os seres, tem toda uma escala aí, né? E aí ela fala que sim, conforme as virtudes vão se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais presentes em nós mesmos, e que nós ganhamos um certo domínio, uma certa segurança sobre a continuidade, né, dessas virtudes que vamos conquistando através da internalização delas mesmo. Esse sentimento de combatividade com aqueles que agem de forma contrária, ele vai diminuindo, né? E ela diz que até quando nesses grandes sábios, nos santos, etc., chega a se tornar, inclusive, o sentimento de amor mais por, ela diz ali, os pecadores, né? As pessoas que recaem no erro, do que pelos grandes seres, porque de certa forma os grandes seres sabem cuidar de si mesmos, enquanto que essas pessoas que ainda estão decaindo nos vícios e defeitos que mais precisam de ajuda, né, de compaixão, etc. E nesse desenvolvimento das virtudes, também ela comenta ali que se inicia por um núcleo pequeno e depois vai se expandindo. Por exemplo, inicia-se com um vínculo de amor entre duas pessoas que se apaixonam, né? E até um vínculo até mesmo sexual. E isso ao longo da evolução humana, da evolução do indivíduo, vai se tornando, por exemplo, um amor mais sublimado, um amor pela unidade familiar, depois crescendo por um amor pela comunidade, né? Ou pelas pessoas mais próximas da nossa comunidade, pela nação e pela humanidade, né? Inclusive ela comenta que às vezes a pessoa tem o sentimento de bondade, vontade de ajudar, porém é como uma criança que quer
ter um jardim, né, que gostaria de ver as flores no seu jardim, porém não sabe ainda como fazer. Então tem o sentimento de querer ter o amor pela humanidade, mas não consegue nem sequer estender a mão para as pessoas mais próximas, nem sequer para os seus familiares, né? E às vezes esse sentido de até antipatia por alguns familiares, né, é justamente por enxergar neles aqueles defeitos que ainda tem muito presente em si mesmo, né? E aquilo causa um certo medo, um alarme dentro de si mesmo, né, para se afastar disso, né? Então é bem interessante a forma como vai se construindo dentro de nós essas virtudes, sempre de pouquinho a pouquinho, conseguindo. Estamos falando aqui, né, na questão do amor, né, que é a partir da qual todas as virtudes acabam sendo construídas, né? Do amor, da vontade e da inteligência. E então é preciso que a gente também reflita, muitas vezes, quando a gente tem certas ideias preconcebidas, né, de sociedade, de ideais, etc., se nós estamos fazendo o básico, né, que é justamente estendendo a mão, estendendo a nossa compaixão, a fraternidade para as pessoas que estão mais próximas de nós mesmos, né, porque tem que começar por aí, senão é apenas um exercício intelectual sem nenhuma prática, né? E aqui tem outra pergunta. Segundo Leadbeater, as virtudes são formas de energia refinada que moldam os corpos sutis. Como cultivar essas virtudes no dia a dia, especialmente a compaixão e a paciência num mundo tão acelerado? Pois é, então, assim como é uma continuidade daquilo que nós estávamos falando, especialmente a compaixão e a paciência num mundo tão acelerado. Vendo em nós mesmos esse processo que vai acontecendo, né? Quando a gente começa a perceber que determinadas formas de conduta, né, através da própria aquisição da moralidade, de comportamentos mais serenos, da busca pelo estudo, das meditações. Isso vai nos trazendo mais compaixão e mais paciência, como ele diz ali na pergunta, né? Isso vai nos deixando em um estado de consciência mais tranquilo, né? Mais feliz, com uma maior plenitude. E aí a gente vê, por exemplo, outras pessoas sem querer, caindo em coisas que fazem com que eles sofram, né? Tem um maior sofrimento do que o normal. Claro, todos nós temos nossas dificuldades, né? Mas é que quando a gente se volta para o estudo do porquê as coisas acontecem, né? Através do estudo desses grandes sábios e filósofos, a gente começa a perceber erros muito básicos que nós cometemos que não precisavam cometer, né? São ajustes finos, ajustes simples que a gente pode fazer na nossa vida e ao contrário do que muitas pessoas pensam, por exemplo, agora você vai fazer isso, você não vai mais viver. Não, pelo contrário, agora é que a vida se expressa de uma forma muito mais plena, porque alguns dos entraves, algumas das coisas que dificultavam essa vida de se expressar, de brilhar, de fluir em si mesmo, começa a ter o caminho livre para isso, né? Então, essas virtudes no dia a dia, mesmo no mundo tão acelerado, nesse mundo acelerado justamente é o nosso campo de batalha, e é uma oportunidade, né? Como dizia o mestre de Dom Juan, o mestre de Castanheda, que é o xamã tolteca, Dom Juan de Matos, ele dizia que na época, quando os espanhóis vieram para a América, esses índios toltecas, eles tinham uma questão que eles chamavam de pequeno tirano, que era a pessoa que conseguia fazer com que eles saíssem de seu equilíbrio normal, ou seja, pessoas que geravam uma prova, uma aprovação para eles, né? Coisa que em tempos de quando está tudo ok, a gente às vezes fica no comodismo, né? E quando vieram os espanhóis, esses espanhóis tinham poder de vida e morte sobre eles. E eles disseram que aquilo para eles foi
uma oportunidade sublime de evolução, porque ali eles tiveram realmente que ser guerreiros impecáveis. E através da técnica da espreita, que ele chama, né, no seu livro, tiveram que desenvolver uma conduta impecável e de autoobservação, na qual eles puderam evoluir imensamente em um curto período de tempo. Então esses dias acelerados, esses tempos acelerados, como você pergunta ali, talvez sejam os melhores tempos possíveis para a gente desenvolver essas virtudes. E tem outra pergunta aqui. Anne Bessan fala da educação das emoções como parte do autodomínio. Qual o papel da vontade nesse processo e como podemos exercitá-la para criar hábitos virtuosos e duradouros? Então, no início é bastante sutil, né, para todos nós, né, na verdade, nesse nosso momento, nós estamos no início, né, essa influência da vontade, da vontade espiritual sobre nós mesmos, né. Porém, isso se inicia antes da vontade observável em si, através do desejo, né, que é um aspecto inferior da vontade. Pois, como eu falei na outra pergunta, no início nós criamos um desejo de atração, né? O amor ainda é uma atração. E essa atração começa a gerar uma vontade de ver esse objeto de atração em melhores condições. E isso vai gerando uma questão de amor, de compaixão no âmbito pessoal, inicialmente, né? Só que isso vai, ao longo do tempo, isso vai se ampliando. E principalmente quando a vontade não tem muito o que fazer, quando ainda não há esse sentimento de amor, né? Mas quando esse sentimento de amor começa a se expressar, mesmo que seja de forma egoísta no início, aí sim esse poder da vontade começa a ter uma influência de moldar esse amor de um amor egoísta, né, de um desejo, para uma vontade espiritual, por um amor altruísta, para um amor no qual a gente pode, inclusive, gerar um hábito racional, não só emocional, no sentido de começar a perceber a utilidade de vermos todos como dignos e merecedores da nossa boa vontade, né? Porque quando alguém tem condições de ajudar a outra pessoa, mesmo que não seja do seu círculo mais estrito, né, familiar ou de comunidade, e faz isso por uma visão mais ampla de autoajuda, né, de que se todos pudessem se ajudar, seria muito melhor. Então isso vai gerando uma questão mais baseada na razão, né? E aí sim pode ser influenciado por essa vontade espiritual. E claro, você pergunta ali a questão do autodomínio, né? Emoções como parte do autodomínio. Às vezes as emoções negativas, que ainda são muito presentes na gente, né? E hábitos e vícios negativos, tentam se impor, ainda por essa natureza do desejo que quer continuar perpetrando, né, o seu objeto de desejo. E aí, às vezes, esse autodomínio realmente é preciso que venha dessa vontade, né? Então, aí o combate entre os desejos egoístas, desejos no âmbito mais animal mesmo, né, da nossa personalidade. Ao longo da evolução, criamos diversos desejos, até por questão de sobrevivência, mas chega um momento em que a nossa razão, a nossa intuição começam a atuar de uma forma que, através da vontade, vai dar a ordem de que não, que esse desejo agora não deve mais ser satisfeito. Ao invés disso, deve ser substituído por outros hábitos, por outras virtudes que vai ser não só no longo prazo, mas também até no exato momento agora, vão ser mais úteis para a personalidade, para o indivíduo e para a sociedade, a humanidade e todo o cosmos em geral. E aí sim, aí essa vontade começa a ser um fator que vai comandar e organizar
toda a vida, né, do indivíduo, assim como Kant fala no seu imperativo categórico, né, que ele diz que algo que é irresistível, né, que é algo que é preciso que seja feito, né? E isso vem através das virtudes, da maturidade, da questão da razão do indivíduo, a inteligência cada vez mais crescente, cada vez uma consciência mais abarcante do todo, né? Não somente do aspecto mais individual não, mais pessoal, né? Do eu separado de todo o resto. Então, seria hoje essas 3 perguntas aí, né, que a gente tinha para comentar. E gostaria de convidar a todos para participar também das aulas da Sociedade Teosófica, que são grátis e ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Então, por hoje é isso. Ficamos por aqui e te convido a fazer uma breve meditação para internalizar, né, esse nosso diálogo, para gerar uma conexão com o nosso eu mais interno. Os pés bem apoiados no chão, coluna ereta, respiração livre e desimpedida, língua no céu da boca, maxilares, ombros relaxados, olhos fechados, ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, paz a todos os seres.